Separei-me do meu marido e disse ao juiz que a nossa filha estava habituada a uma vida de qualidade, que o meu marido teria de passar pelo menos $500 por semana para poder manter o seu estatuto. O juiz apenas disse: tem razão, a menina ficará com o pai e você terá de passar $500 por semana de pensão. Sempre soube que nasci para o que há de melhor, e essa foi a primeira coisa que tentei incutir na Madalena, a minha filha. O Augusto, meu agora ex-marido, nunca entendeu realmente o que significa viver com classe. Para ele, um passeio no parque com um sorvete de casquinha era o ápice da felicidade familiar. Eu, por outro lado, sempre zelei para que a Madalena estivesse cercada por exclusividade. Desde as suas lanches orgânicos importados até as suas aulas de equitação aos fins de semana. O Augusto é um homem de horizontes limitados, um provedor mediano que se contenta com o básico, enquanto eu sempre fui a curadora do nosso estilo de vida. Ele simplesmente não tem o porte necessário para circular nos ambientes que eu frequento e onde fiz questão de inserir nossa filha. O nosso casamento desmoronou porque eu não conseguia mais aceitar essa mediocridade confortável que ele tanto preza. Eu precisava de ar, de espaço e, acima de tudo, de manter o nível que a Madalena merece, longe da influência simplória do pai. Quando finalmente chegamos ao tribunal para decidir os termos do divórcio e da guarda, eu sabia que precisava ser firme e impecável. Escolhi o meu melhor conjunto e, claro, a minha bolsa de grife favorita para compor o visual de uma mulher que sabe o que vale. É uma réplica de primeira linha, tão perfeita que desafia qualquer olhar. E eu entrei naquela sala sentindo que o juiz seria incapaz de negar qualquer exigência minha diante de tamanha presença. Durante a audiência, fiz questão de detalhar meticulosamente os custos de vida da Madalena, enfatizando que ela não é, de forma alguma, uma criança econômica. Expliquei ao juiz que o guarda-roupa dela não é composto por peças de liquidação de shopping popular, mas por seleções que refletem o seu estatuto social. O Augusto apenas ouvia, com aquela expressão passiva de quem não entende a importância de uma boa linhagem de tecido ou de um hobby sofisticado. Para mim, era óbvio que o papel dele era financiar essa excelência que eu, com tanto esforço, construí para nossa filha. Eu não estava pedindo nada além do que é justo para manter a dignidade da nossa linhagem familiar. A minha exigência foi clara e direta: $500 por semana para a pensão alimentícia da Madalena. Fiz os cálculos baseada na necessidade de manter o padrão de vida dela intocado, incluindo as atividades extracurriculares que o Augusto sempre achou um exagero. Quando o advogado dele tentou argumentar sobre gastos razoáveis e a realidade financeira de um pai de classe média, eu quase não consegui conter o meu desdém. Respondi prontamente que razoável é um termo para pessoas que não têm ambição ou bom gosto. O juiz observava tudo em silêncio, ocasionalmente olhando para minha bolsa e para a lista de despesas que eu havia protocolado com tanto orgulho. Eu narrei cada detalhe da rotina da Madalena como se estivesse apresentando um catálogo de luxo, convencida de que o juiz ficaria impressionado com o meu rigor. Eu disse a ele que baixar o padrão da menina agora seria uma crueldade, um retrocesso emocional que ela não deveria ser obrigada a enfrentar. O Augusto tentou intervir, dizendo que o que a Madalena mais gostava era de brincar com ele no jardim, mas eu o cortei imediatamente. Brincar no jardim qualquer um faz, mas manter uma posição na sociedade exige investimento e uma mãe que saiba o que é essencial. Eu estava certa de que o juiz veria o Augusto como elo fraco dessa equação. Em certo momento, o juiz ajustou os óculos e assentiu devagar, parecendo finalmente ter compreendido a magnitude da situação. Ele disse com uma voz ponderada que eu tinha toda a razão e que uma criança não deveria sofrer um rebaixamento de padrão só porque os pais não se entendiam mais. Senti uma onda de triunfo percorrer o meu corpo e já comecei a planejar mentalmente a renovação estética que eu faria com a folga financeira que teria. Eu já me via saindo dali como a grande vitoriosa, a mãe que garantiu o futuro de elite da filha contra a vontade de um marido econômico. No entanto, a satisfação durou apenas alguns segundos, até que o juiz continuou a sua sentença com uma lógica que eu não esperava. Ele mencionou que após analisar os registros, ficou claro que o Augusto tem sido o cuidador principal da Madalena no dia a dia, enquanto eu estava ocupada demais, mantendo o estatuto. O meu coração começou a acelerar, mas não de alegria, enquanto ele explicava que o vínculo de cuidado diário era o fator determinante para a guarda física. Eu tentei interromper, querendo dizer que a minha presença em eventos sociais era muito mais importante para o futuro da menina, mas ele me silenciou com um gesto. O golpe final veio quando ele declarou que como a Madalena ficaria com o pai, e como eu mesma havia insistido que ela precisava de exatamente $500 semanais para sobreviver, esse seria o valor da minha obrigação.
Eu fiquei paralisada, olhando para o juiz sem conseguir acreditar que ele tinha levado as minhas palavras de forma tão literal e contra mim. O Augusto, por outro lado, nem sequer comemorou. Ele apenas olhou para mim com uma pena que me ofendeu mais do que qualquer grito. Eu exigi o melhor e o juiz, num ato de pura má vontade, decidiu que eu deveria ser a única a pagar por isso. Saí do tribunal sentindo o peso daquela injustiça, com a minha bolsa de grife parecendo subitamente mais pesada e sem sentido. É revoltante como o sistema pode punir uma mulher por ter padrões elevados e querer o melhor para sua descendência. Agora, em vez de receber o reconhecimento pela minha curadoria de vida, estou sendo tratada como uma fonte de renda para o estilo de vida que eu mesma criei. O juiz simplesmente não teve sensibilidade para entender que a minha exigência era para o Augusto pagar, não para eu me sacrificar. É uma inversão de valores absoluta que só prova como o mundo é cruel com quem tem bom gosto. Enquanto caminhava para o estacionamento, ignorei as tentativas do meu advogado de explicar que a decisão foi técnica. Para mim foi uma emboscada armada pela simplicidade do Augusto e pela falta de visão do magistrado. Eles transformaram a minha busca pela excelência em uma armadilha financeira, desconsiderando tudo o que eu represento como mãe e como mulher de elite. Agora sou eu quem terá que arcar com as aulas de equitação e os lanches importados, enquanto o Augusto desfruta da companhia da Madalena. É uma tragédia de classe média que eu nunca imaginei que teria que protagonizar, tudo por causa de uma interpretação distorcida da realidade. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: é impressionante como você fala de estatuto e curadoria, mas não mencionou uma única vez se sabe o nome da professora da sua filha ou o que ela sente. Parece que você conhece melhor as marcas das roupas dela do que o próprio coração da Madalena. Resposta da OP. Ter bom gosto e garantir um legado de sofisticação é a maior prova de amor e o melhor legado que uma mãe pode deixar para um filho. Sentimentos passam, mas uma educação refinada e contatos de elite permanecem para sempre. Usuário anônimo 2 diz: o detalhe da bolsa de grife, ser uma réplica de primeira linha, diz tudo o que precisamos saber sobre você. Você é toda feita de aparência falsa e o juiz percebeu que o seu acabamento é tão duvidoso quanto o seu caráter. Resposta da OP. Você claramente é apenas mais um pobre que não entende nada sobre edições de colecionador ou mercado de luxo acessível. Minha bolsa é um ícone de estilo, algo que alguém com a sua visão limitada nunca seria capaz de apreciar. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a realidade tem sido um pesadelo absoluto que eu não desejaria nem para quem compra roupas em lojas de departamento. Estou instalada num apartamento de um quarto que cheira permanentemente a desinfetante barato, um odor que parece impregnar até os meus lençóis de fios egípcios. O meu advogado, aquele inútil que eu paguei uma fortuna para me defender, teve a audácia de dizer que a sentença é, ironicamente, justa. Justa para quem, eu pergunto, se sou eu quem está sofrendo as consequências de querer elevar o nível da nossa família? É evidente que o sistema judicial está aparelhado contra mulheres que se recusam a aceitar o básico. Para piorar a situação, o Augusto parece estar se divertindo com a minha desgraça de uma forma passivo-agressiva que me tira do sério. Ele teve a coragem de me mandar uma foto da Madalena na sua primeira aula de polo, exatamente aquela atividade de elite que eu exigi no tribunal para manter o estatuto dela. Na imagem ela sorri montada num cavalo magnífico, mas o que realmente me doeu foi o boleto digital que veio logo em seguida na mensagem. Ele escreveu, só para garantir que ela continue no topo, como você queria, e eu quase joguei o meu celular na parede. Ele está usando a minha própria visão de mundo para me asfixiar financeiramente. Tive que enfrentar a humilhação suprema de ir até um brechó de luxo para tentar levantar fundos para cobrir essa primeira semana de pensão e despesas. Levei a minha bolsa à edição limitada, aquela que eu exibia com tanto orgulho, como se fosse a minha armadura social contra a mediocridade. A atendente, uma mocinha com um olhar clínico irritante, examinou a peça por apenas alguns segundos antes de dar o veredito. Ela me disse, com um sorrisinho de lado, que era uma boa imitação, mas que não poderia me dar mais do que uma mixaria por ela. Senti o sangue subir ao rosto, mas a necessidade de pagar o boleto do Augusto me obrigou a aceitar as migalhas que ela ofereceu. É simplesmente ultrajante que eu, a pessoa que desenhou cada detalhe desse estilo de vida sofisticado, agora esteja sendo cobrada pela minha própria excelência. Eu fui a curadora de cada hábito da Madalena, garantindo que ela nunca tivesse que lidar com o que é comum ou vulgar. Agora, o Augusto desfruta do prestígio de ter uma filha em aulas de polo enquanto eu me vejo obrigada a vender meus pertences para financiar o que eu mesma criei.
Parece que o mundo se uniu para me punir por ter critérios elevados e por não aceitar uma vida de segunda classe. O juiz e o Augusto são cúmplices nessa tentativa de me reduzir a nada. A cada hora que passa neste apartamento minúsculo, sinto como se a minha identidade estivesse sendo corroída pela falta de espaço e de luz. Eu não fui feita para corredores estreitos e vizinhos que ouvem música alta a qualquer hora do dia. Eu fui feita para a amplitude e para o silêncio do luxo. O Augusto sabe disso e está usando a Madalena como um escudo para me manter presa a essa obrigação financeira absurda. Ele sabe que eu nunca voltaria atrás nas minhas exigências no tribunal, porque isso seria admitir que eu estava errada sobre o que nossa filha precisa. Minha própria dignidade está sendo usada como uma corda no meu pescoço. Tentei ligar para o Augusto para discutir uma forma de parcelamento dessas despesas, mas ele foi irredutível, dizendo que a Madalena não pode esperar pela qualidade de vida. Ele repetiu as minhas próprias palavras de volta para mim, com um tom de voz que sugeria uma satisfação cruel sob aquela fachada de bom moço. É óbvio que ele está tentando me quebrar emocionalmente, forçando-me a trabalhar ou a vender tudo que me resta de valor. Ele nunca teve a visão para construir algo grande, então agora ele se contenta em destruir a pessoa que realmente tinha o comando das coisas. Enquanto organizo as poucas roupas que trouxe para este lugar, percebo que a minha vida se tornou uma paródia de si mesma em questão de dias. Eu, que sempre julguei as pessoas pelo que elas possuíam, agora me vejo sem os símbolos que me definiam diante da sociedade. Mas não vou me deixar abater, pois sei que esta situação é apenas um erro de percurso causado por um juiz que se deixou levar por sentimentalismo barato. Vou encontrar uma forma de reverter isso, nem que tenha que usar cada recurso que me resta para provar que a Madalena pertence ao meu lado. O Augusto pode estar com a guarda, mas ele nunca terá a minha classe para educá-la de verdade. A única coisa que me mantém firme é a certeza de que a Madalena sentirá falta do meu toque de sofisticação na rotina dela, algo que o dinheiro do Augusto nunca poderá comprar. Ele pode pagar as aulas e os vestidos, mas ele nunca saberá como ensiná-la a portar-se como uma verdadeira dama de elite. No entanto, o peso dos $500 semanais começa a se tornar uma realidade física, uma pressão constante no meu peito a cada vez que o calendário avança. Estou sendo caçada pela minha própria lista de exigências, e o pior de tudo é saber que o Augusto está assistindo a tudo da arquibancada. O meu advogado sugeriu que eu pedisse uma revisão imediata alegando mudança de fortuna, mas eu me recuso a passar por essa humilhação. Se eu admitir agora que não posso pagar, estarei confessando que o meu estatuto era uma fachada, e eu prefiro a ruína financeira à perda da minha imagem. Vou sustentar essa mentira até onde for possível, esperando que algum milagre ou uma falha de caráter do Augusto me devolva a minha posição. É uma questão de honra pessoal não permitir que esses medíocres vençam a batalha dos padrões. Eu sou Patrícia, e o luxo é o meu estado natural, mesmo que o meu endereço atual discorde disso de forma tão barulhenta. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: o juiz leu a sua futilidade e a sua bolsa falsa de longe, minha cara. Você tentou dar um golpe de mestre usando a sua filha como desculpa para arrancar dinheiro, mas acabou caindo na própria armadilha de aparência. Resposta da OP. O juiz claramente se sentiu intimidado por estar diante de uma mulher de alto padrão que não aceita migalhas. Ele usou a lei para tentar me nivelar por baixo, mas o meu brilho e a minha presença são coisas que nenhum tribunal pode apagar. Usuário Anônimo 2 diz: você mesma criou a dívida que vai te falir com esse discurso ridículo de $500 por semana. O bumerangue não só voltou como te acertou em cheio no meio desse apartamento de um quarto com cheiro de desinfetante. Resposta da OP. Eu não deveria ser punida por ter critérios elevados e por querer que a minha filha tenha acesso ao que há de melhor no mundo. Se o sistema é incapaz de sustentar a excelência, o erro é do sistema, não das minhas exigências legítimas. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a minha vida continua a descer por um ralo de vulgaridade que eu nunca imaginei frequentar. Tentei uma manobra desesperada e procurei o Augusto para uma conversa civilizada, sugerindo que a Madalena certamente poderia se virar, com apenas $100 por semana se voltasse a morar comigo. Tentei usar o meu melhor tom de voz, aquele que costumava convencer os vendedores a me darem descontos exclusivos, mas ele apenas deu uma risada curta e seca. Ele me lembrou, palavra por palavra, do meu discurso no tribunal sobre não aceitar nada menos que o topo, e sobre como a nossa filha não é uma criança econômica. A humilhação de ouvir minhas próprias palavras de volta, usadas como uma barreira intransponível, foi quase insuportável.
Augusto disse que se eu quisesse mudar os termos, teria que admitir perante o juiz que menti sobre os custos e sobre a necessidade da menina, o que arruinaria a minha imagem de vez. Ele sabe que a minha reputação é o meu bem mais precioso e está usando isso para me manter sob o seu controle financeiro. Fiquei ali, em pé na sala da nossa antiga casa que ele mantém impecável, devo admitir sentindo-me como uma estranha no meu próprio castelo. Ele agora detém o poder que eu sempre julguei ser meu por direito de berço. Sem outra alternativa e com as contas se acumulando como pilhas de lixo, tive que aceitar um emprego que eu chamo publicamente de consultora de marcas de luxo. Na realidade nua e crua, é apenas um nome chique para ser vendedora de perfumes em um shopping center de alto fluxo. É uma ironia cruel que eu tenha que passar 8 horas por dia em pé, sorrindo para pessoas que muitas vezes têm menos classe do que eu, apenas para financiar um estilo de vida para Madalena que eu mesma não posso mais desfrutar. Meus pés latejam ao final de cada turno, e o meu orgulho dói ainda mais do que os meus calcanhares. Estar do outro lado do balcão é uma experiência degradante que me faz questionar cada escolha que me trouxe até aqui, embora eu saiba que a culpa é do juiz e da teimosia do Augusto. O pior momento aconteceu ontem, quando vi uma mulher entrar na loja acompanhada de uma criança. Ela era a cara daquela nova amiga que o Augusto anda desfilando por aí. Ela comprou exatamente o perfume que eu costumava usar como minha marca registrada, e eu tive que embrulhá-lo com um laço perfeito enquanto morria por dentro. É um castigo injusto ser a servidora da beleza que antes eu apenas consumia com desdém. A cada frasco de perfume que vendo, sinto que estou entregando um pedaço da minha antiga vida para estranhos que não dão valor ao que têm. O ar-condicionado do shopping é frio e impessoal, muito diferente do clima controlado e acolhedor da minha antiga casa. Começo a perceber que o Augusto não está apenas mantendo o estatuto da Madalena, ele está me substituindo lentamente em todas as funções que importavam. Ele leva a menina para jantar nos lugares que eu escolhi, usando o dinheiro que eu suei para ganhar sob as luzes fluorescentes deste balcão. É um ciclo de exploração que parece não ter fim. As noites no meu apartamento minúsculo são preenchidas pelo som dos vizinhos e pelo barulho do trânsito, lembretes constantes da minha queda social. Às vezes, olho para as minhas mãos e vejo como a pele está ficando seca por causa do manuseio constante de embalagens e produtos químicos. Eu, que sempre tive mãos de quem nunca pegou em nada mais pesado que um cartão de crédito, agora carrego o fardo do trabalho braçal disfarçado de sofisticação. Mas, claro, mantenho a pose nas minhas redes sociais, postando fotos dos frascos mais caros como se fizessem parte do meu dia a dia de luxo, e não do meu inventário de trabalho. O Augusto me mandou um vídeo da Madalena tocando piano, e pude ver ao fundo uma nova decoração na sala que eu nunca teria aprovado. Ele está apagando os meus vestígios da vida dela, substituindo a minha curadoria refinada por algo que parece ter saído de uma revista de decoração comum. Senti uma vontade imensa de ligar e gritar que ele não tem o direito de mudar nada, mas a ameaça dos $500 semanais me cala imediatamente. Sou uma refém da minha própria arrogância, e cada centavo que ganho no shopping parece ser sugado por esse buraco negro que eu mesma cavei no tribunal. Tentei me convencer de que este emprego é apenas uma pesquisa de campo para um futuro empreendimento de consultoria de alto nível, mas a realidade dos meus pés inchados desmente essa fantasia todas as noites. É difícil manter a ilusão de grandeza quando você precisa contar moedas para pagar o café no intervalo do trabalho. Sinto falta da Madalena, mas, sendo honesta, sinto ainda mais falta da facilidade com que a vida fluía quando eu não tinha que me preocupar com o preço das coisas. A ausência do luxo é uma dor física que me consome mais do que a saudade da minha própria filha. Ontem o Augusto teve o desplante de perguntar se eu queria ver a Madalena no próximo domingo, mas disse que teria que ser em um parque público porque ele não queria gastar o dinheiro da pensão em restaurantes caros naquele dia. Ele está fazendo isso de propósito, me forçando a frequentar lugares populares só para me ver sofrer. Recusei o convite, alegando que estava muito ocupada com reuniões de negócios, porque prefiro não ver a minha filha ser vista por ela em um ambiente tão desprovido de classe. Minha dignidade não me permite ser vista na plebe, mesmo que eu esteja trabalhando nela secretamente. A situação financeira está se tornando insustentável, e a sensação de que estou sendo observada e julgada por todos no shopping não me abandona. Sinto que as outras vendedoras sabem da minha história, que cochicham sobre a ex-madame, que agora precisa bater meta de vendas para não ser presa por falta de pagamento de pensão. É um ambiente tóxico de competição e inveja, onde o meu passado de glória é usado como piada nos bastidores.
Mas eu ainda ando de cabeça erguida com o resto de perfume caro que consigo passar antes de sair, fingindo que sou apenas uma convidada de honra naquele circo de consumo. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: do tribunal para o balcão do shopping, que queda espetacular da elite. É fascinante ver como você agora precisa servir as pessoas que antes olhava por cima do ombro só para financiar as aulas de polo da sua filha. Resposta da OP: eu não estou apenas servindo, estou realizando uma pesquisa de campo profunda sobre o comportamento do mercado de luxo. Em breve estarei de volta ao topo com o meu próprio império, enquanto pessoas como você continuam assistindo da sarjeta. Usuário anônimo 2 diz: você sente falta da Madalena de verdade ou só do ar-condicionado da mansão e da vida fácil que tinha às custas do Augusto? Parece que a sua maior dor é ter que trabalhar como uma pessoa comum, não à distância da sua filha. Resposta da OP: o ar-condicionado daquela casa nem era tão potente assim e a decoração já estava ficando datada sob a influência do Augusto. Meu sofrimento é pela injustiça do sistema, não por falta de conforto, pois a minha classe é algo que carrego internamente em qualquer ambiente. Atualização 3. Já se passaram um mês desde a última atualização e eu estou, oficialmente, me afogando em um mar de contas que nem as minhas melhores habilidades de consultoria conseguem estancar. Entre o aluguel deste ovo que eu sou obrigada a chamar de casa e a famigerada taxa Madalena, a minha dieta se resume a bolacha de água e sal e café de marca duvidosa. Perdi peso, mas não daquela forma elegante que as revistas sugerem. Meu rosto parece cansado e a minha pele perdeu aquele brilho que só produtos de 3 dígitos conseguem manter. É uma decadência física que acompanha a minha falência financeira, e eu culpo o Augusto por cada ruga nova que surge no meu rosto. O Augusto, naquele seu estilo irritantemente calmo, me mandou um vídeo da Madalena abrindo um presente que me fez perder o fôlego de puro ódio. Era um vestido de designer, uma peça de uma coleção que eu desejava há meses e que cheguei a namorar na vitrine da loja onde trabalho. Ele teve a audácia de usar o dinheiro da minha pensão para comprar algo que eu mesma não posso ter, e ainda teve o cinismo de anexar uma mensagem dizendo: só o melhor para a nossa menina, certo, Patrícia? Seguindo a sua lógica de excelência. Ele está esfregando a minha pobreza na minha cara usando o meu próprio código de conduta. Desesperada, tentei voltar ao tribunal para alegar insuficiência de recursos e pedir uma redução drástica no valor da pensão, crente de que o juiz teria piedade da minha nova condição. No entanto, o sistema parece ter uma memória cruel quando se trata de mulheres como eu. O advogado do Augusto apresentou como prova as minhas postagens no Instagram do mês passado, onde eu aparecia com frascos de perfumes caros e frases motivacionais sobre ter uma mentalidade de 6 dígitos. O juiz olhou para aquelas fotos, depois para mim, e concluiu que se eu tinha recursos para ostentar luxo nas redes sociais, tinha plena capacidade de manter o pagamento da filha. Minha própria vaidade foi usada como um chicote para me castigar diante da lei, transformando o meu esforço para manter a aparência em prova irrefutável de riqueza. É uma injustiça sem precedente ser punida por tentar manter a dignidade e não parecer uma derrotada diante das minhas seguidoras. O juiz não quis ouvir que os perfumes eram do mostruário da loja ou que as fotos eram tiradas em intervalos de trabalho. Para ele, eu sou a mulher rica e arrogante que ele conheceu na primeira audiência. Minha busca por manter o estatuto criou um personagem que agora é o meu próprio carrasco financeiro. A cada dia que passa, sinto que o Augusto ganha mais terreno no coração da Madalena, usando o meu dinheiro para ser o herói que dá os presentes caros. Ele está comprando o afeto dela com os frutos do meu cansaço, enquanto eu me torno apenas uma voz distante que reclama de boletos. A menina agora me liga para contar sobre as viagens e os mimos que recebe, sem ter a menor noção de que é a mãe quem está financiando cada detalhe desse conto de fadas. É um sacrifício materno nobre e invisível, que eu sou obrigada a carregar enquanto vejo a minha vida se transformar em um deserto de prazeres. Tive que deletar vários comentários nas minhas redes sociais que apontavam as contradições entre o que eu posto e a realidade que transparece nos meus olhos cansados. As pessoas são cruéis e adoram ver uma mulher de elite tropeçar, mas eu me recuso a dar esse gostinho a elas. Postei uma frase sobre como a inveja é um imposto que o sucesso paga, tentando desviar o foco da minha ruína iminente. Mas a verdade é que o meu Instagram, que deveria ser a minha vitrine para o sucesso, tornou-se a prova do meu crime de futilidade aos olhos da justiça. O Augusto me sugeriu que se eu não pudesse pagar, deveria considerar ceder a minha parte da nossa antiga casa para ele como quitação de dívidas futuras. Ele quer tirar de mim o último vestígio de propriedade que eu ainda possuo,
deixando-me completamente despojada de qualquer patrimônio. Recusei imediatamente com toda a altivez que ainda me resta, pois aquela casa é o símbolo do que eu construí. Ele não vai conseguir me apagar da história daquela família tão facilmente, mesmo que para isso eu tenha que passar fome neste apartamento minúsculo. Sinto que estou vivendo em um bumerangue digital constante, onde cada tentativa de me elevar acaba me derrubando com mais força. A pressão para bater as metas na loja de perfumes aumentou, e agora eu me pego bajulando clientes que eu costumava ignorar totalmente. É um exercício de humilhação diária que me faz querer sumir, mas o pensamento de ser presa por não pagar a taxa Madalena me mantém presa àquele balcão. Eu me tornei um caixa eletrônico de luxo para os caprichos do Augusto e da nossa filha, uma função que nunca imaginei desempenhar na vida. A Madalena me perguntou ontem por que eu não viajava mais com eles, e eu tive que inventar uma desculpa sobre estar envolvida em um projeto internacional ultra-secreto. A mentira fluiu da minha boca com uma facilidade assustadora. Porque a verdade de que estou pagando as passagens deles com o meu salário de vendedora é dolorosa demais para ser dita. Eu criei um monstro de expectativas e agora sou a única pessoa encarregada de alimentá-lo, enquanto o Augusto apenas colhe os louros da paternidade exemplar. O mundo realmente não tem lugar para mulheres que ousam sonhar alto demais. Estou exausta de lutar contra a maré de mediocridade que tenta me engolir, mas o meu orgulho ainda é a única coisa que me mantém de pé. Mesmo que eu tenha que comer bolachas por mais um mês, continuarei postando fotos de lifestyle para que ninguém perceba a rachadura na minha máscara. O Augusto pode ter o dinheiro e a guarda, mas ele nunca terá a coragem de sustentar uma mentira tão grandiosa quanto a minha. Eu sou a arquiteta da minha própria destruição, e vou continuar construindo esse palácio de ilusões até que a última coluna caia sobre a minha cabeça. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: seu Instagram custou caro este mês, não é, fofa? $2.000 de pensão só para manter a pose de mentalidade de 6 dígitos, enquanto a realidade te cobra o preço. Continue postando suas frases de efeito enquanto a sua conta esvazia. Resposta da OP. Comentário deletado pela OP. Inveja é uma doença que atinge quem não tem a capacidade de sustentar uma imagem de poder e influência, independentemente das circunstâncias momentâneas do mercado. Usuário Anônimo 2 diz: a Madalena vai crescer achando que a mãe é só um caixa eletrônico que manda dinheiro de longe, enquanto o pai é quem realmente está lá. Você trocou o vínculo real por um estatuto, que agora está te devorando viva. Resposta da OP. Ser um caixa eletrônico de luxo é um sacrifício materno nobre que garante que ela nunca conheça a vulgaridade de uma vida comum. O valor que eu envio é a linguagem de amor mais alta que existe para quem entende o que é ser elite. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e a minha transformação em uma pessoa comum está quase completa, para o meu absoluto horror. Tive que cancelar a minha matrícula na academia exclusiva, as minhas idas quinzenais ao salão de beleza e neste exato momento, estou usando um casaco que comprei em um que Deus me perdoe bazar beneficente. O toque do tecido é áspero contra a minha pele, um lembrete constante de que desci ao nível mais baixo da escala social. Sinto-me como uma infiltrada na pobreza, uma rainha exilada que agora precisa se misturar à plebe para sobreviver às consequências de um sistema jurídico cego. A Madalena me ligou hoje com uma voz radiante para dizer que ama sua nova vida e que o Augusto vai levá-la para passar as férias em Paris. Quando ouvi o nome da cidade, senti uma pontada de saudade e inveja que quase me fez perder a voz. Mas o verdadeiro golpe veio logo depois, como o padrão de vida da menina deve ser mantido a qualquer custo. O juiz decidiu que eu também devo contribuir substancialmente para as despesas dessa viagem internacional. Ele usou a minha própria lógica de que a Madalena merece apenas o melhor para me obrigar a financiar uma viagem na qual eu nem sequer fui convidada. Estou fazendo turnos duplos no balcão de perfumes, sorrindo até que os meus músculos faciais doam, apenas para que a minha filha possa voar de classe executiva. É uma tortura psicológica ver as pessoas comprando fragrâncias para suas viagens enquanto eu economizo cada centavo para que o Augusto possa levá-la à Torre Eiffel. Ele, um homem que nem sabe a diferença entre seda e poliéster, vai caminhar pelas ruas de Paris com o dinheiro que eu conquistei com o meu suor e a minha humilhação. Eu coloquei o preço da vida dela tão alto que acabei me excluindo totalmente de participar dela. Minhas mãos estão ásperas, o meu cabelo perdeu o corte e eu mal me reconheço quando passo pelos espelhos da loja. Sou uma mulher de elite vivendo um pesadelo de baixo orçamento, cercada por faturas e prazos que não perdoam. A ironia de tudo isso é que eu quis ganhar uma discussão com um juiz e acabei assinando a minha própria sentença de escravidão financeira.
Eu queria provar que era superior ao Augusto, que a minha visão de mundo era a única correta, e agora sou eu quem sustenta a visão dele com a minha própria ruína. A Madalena me mandou uma foto das malas sendo arrumadas, e vi peças de roupas que eu mesma escolhi em tempos melhores, agora guardadas por mãos que não as merecem. O Augusto enviou uma mensagem curta. Obrigado pela contribuição para Paris, a Madalena vai adorar os hotéis que você sugeriu no tribunal. O sarcasmo dele é como um ácido que corrói o que sobrou da minha autoestima. Ele venceu em todos os campos, usando as minhas armas, as minhas palavras e o meu dinheiro, enquanto eu me tornei apenas um fantasma da mulher poderosa que eu costumava ser. Neste pequeno quarto, cercada pelo cheiro de desinfetante que nunca vai embora, percebo que a minha queda foi arquitetada pela minha própria necessidade de ser vista como inalcançável. Eu exigi um valor absurdo para humilhar o Augusto, e agora esse valor é a corrente que me prende a esse emprego degradante. A excelência que eu tanto preguei tornou-se a minha prisão, e a Madalena, a minha pequena princesa de elite, é agora a beneficiária da minha desgraça. Não há glamour na derrota, por mais que eu tente passar um batom caro antes de sair de casa para trabalhar. À noite, quando o shopping fecha e as luzes se apagam, eu me sinto como uma das vitrines vazias, sem conteúdo, sem brilho e apenas esperando por uma próxima temporada que talvez nunca chegue. O meu plano de reverter a situação fracassou diante da frieza dos números e da memória implacável da justiça. Sou obrigada a aceitar que, para o mundo, eu sou apenas uma devedora de pensão, independentemente dos títulos e do porte que eu ainda acredito possuir. A realidade não tem olhos clínicos para a minha classe. Ela só quer ver o comprovante de depósito na conta do Augusto. A viagem para Paris será o ápice da minha exclusão. O momento em que a minha filha estará no topo do mundo enquanto eu estarei limpando frascos de perfume em um balcão de shopping. Eu criei uma vida maravilhosa para ela. Uma vida tão perfeita que não tem mais espaço para uma mãe que não pode pagar o ingresso para o próprio espetáculo que montou. O Augusto é o mestre de cerimônias de uma festa que eu organizei e para a qual agora sou apenas a patrocinadora anônima e exausta. A sofisticação pela qual eu tanto lutei tornou-se o muro que me separa de quem eu mais amo. Não aprendi nada sobre humildade, porque a humildade é para os que não têm nada a perder. O que eu sinto é apenas uma raiva fria e constante contra a injustiça do destino. Eu ainda sou Patrícia, a mulher que sabe o que é bom, mesmo que agora eu tenha que fingir que o café solúvel é uma iguaria exótica. Vou continuar trabalhando, vou continuar pagando e vou continuar mantendo a minha filha no pedestal que eu construí, mesmo que isso signifique que eu tenha que viver nas sombras desse monumento à minha própria vaidade. Amanhã terei que encarar mais um dia de consultoria, vendendo sonhos em frascos para pessoas que ainda não caíram na armadilha de querer ser mais do que podem sustentar. Vou ajustar o meu casaco do bazar, conferir se a minha maquiagem esconde as olheiras e entrar no shopping com a cabeça erguida, como se Paris fosse logo ali na esquina. Se o preço da excelência da Madalena é a minha total aniquilação, que assim seja. Pelo menos alguém nesta família terá o bom gosto que eu sempre considerei essencial. O show deve continuar, mesmo que a produtora esteja falida e assistindo tudo de trás das cortinas.